Olá pessoal, mais uma vez aqui gravando uma aula para vocês. Dessa vez a gente vai falar rapidamente sobre as transformações que ocorrem com os materiais, né? Ou seja, as transformações que ocorrem com a matéria. E para que a gente possa revisar esse conteúdo, primeiro a gente precisa lembrar novamente o que é o conceito de matéria, né? Qual a definição de matéria dentro da ciência. Matéria a gente pode definir como tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa, ou seja, tudo que apresenta volume. Para que ele possa ocupar espaço, a gente precisa ter volume, e que apresente massa, ou seja, a gente consegue quantificar de certa forma o peso daquele material. E a matéria, ela pode se apresentar na natureza em diferentes estados, né? Os estados de agregação da matéria, que basicamente é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A gente pode caracterizar todos esses estados a partir de algumas informações que eu quero que vocês compreendam e fixem isso, tá? Primeiramente a gente já fala do estado sólido, né? Ele está aqui representado pela cor roxa nesse desenho aqui também. Imaginem que esses desenhos são imagens de microscópio que vocês estão observando alguns materiais, um no estado sólido, um no líquido e um no gasoso, que vocês conseguem observar o posicionamento dos átomos, das moléculas que compõem aquele material. Então, no estado sólido, a gente nota que há uma alta força de coesão. O que é força de coesão? Força de coesão significa a força de atração entre as partículas que formam aquele material. Então, no estado sólido, a gente pode dizer que as partículas elas estão muito atraídas entre si, elas estão muito próximas, né? E além dessa alta força de coesão, é comum que a gente encontre, na verdade, é uma geral para todos os materiais no estado sólido, que eles apresentem uma certa rigidez. Essa rigidez, ela faz com que os materiais sólidos sejam mais firmes. Uma outra característica importante é que no estado sólido, tanto a forma quanto o volume são invariáveis, ou seja, se você colocar um material, uma borracha, por exemplo, dentro de um recipiente, essa borracha vai continuar tendo o seu formato original. Se eu jogo essa borracha para cima, quando ela cai no chão, o formato dela continua a ser o mesmo, né? Então isso significa que tanto a massa que compõe aquela borracha quanto aquele volume não mudam enquanto ela permanece em estado sólido. E além disso, há pouca agitação dos átomos, justamente porque há uma alta força de atração, de coesão entre esses átomos. Isso faz com que eles tenham uma movimentação muito baixa, garantindo que o corpo sólido continue rígido e possa manter a sua forma e volume invariáveis, né? Depois disso, a gente pode falar do estado líquido, em que a gente consegue caracterizar uma força de coesão menor em relação ao que há no estado sólido, ou seja, as partículas que formam um material no estado líquido, elas apresentam força de atração entre si, mas ela não é a mesma, não é tão forte quanto no estado sólido. Ao contrário do estado sólido, a forma nos líquidos ela é variável. O líquido vai assumir a forma do recipiente que ele está inserido, né? Se você colocar 1 litro de água dentro de um balde, essa água vai assumir a forma do balde, mas se você pegar esse mesmo litro de água e colocar em uma bacia, a forma desse líquido vai se comportar de acordo com o formato da bacia em que esse líquido foi colocado. Ao mesmo tempo, o volume dos líquidos ele é constante, mas isso aqui a gente precisa destacar que esse volume só vai ser constante se o líquido estiver em temperatura ambiente. Se a temperatura do ambiente muda, a gente já vai acabar provocando uma mudança de estado físico que a gente já vai falar daqui a pouco. Em comparação ao estado sólido, a agitação dos átomos aqui no estado líquido também é um pouco maior. Então, a gente tem características que diferem ambos esses estados. Só que quando a gente fala
do estado gasoso, a gente vai perceber que a força de coesão é muito fraca em comparação ao líquido e ao sólido, ou seja, a atração entre as partículas, entre os átomos que compõem um material no estado gasoso é muito menor do que nesses dois casos aqui. Então, isso faz com que a forma e o volume dos materiais no estado gasoso não sejam constantes, sejam completamente variáveis. Isso se deve à maior agitação desses átomos. Os átomos no estado gasoso eles estão mais afastados entre si, então eles apresentam maior movimentação. Se a gente for olhar aqui em cada um desses círculos, a gente nota que no estado sólido as moléculas estão muito mais próximas entre si, estão relativamente organizadas e nessa situação elas não se movimentam muito. No estado líquido, a gente já nota que há um espaço maior entre essas moléculas e elas já apresentam uma movimentação um pouquinho maior do que aqui. Já no estado gasoso, o espaço entre as moléculas é ainda maior do que no estado líquido e elas se movimentam numa agitação muito maior. Então, quando a gente entende esses três estados da matéria, a gente pode falar das transformações que ocorrem com essa matéria. As transformações elas ocorrem constantemente ao nosso redor. Às vezes a gente nem percebe que essas transformações estão ocorrendo, Mas é importante que elas ocorram o tempo inteiro porque elas possibilitam um funcionamento adequado do mundo natural, A gente pode falar, por exemplo, de como essas transformações ocorrem e a importância delas através do próprio ciclo da água, em que ocorre uma série de transformações de estado físico, em que se não houvessem essas transformações, a gente não teria, por exemplo, o ciclo de chuvas e a própria evaporação da água para permitir que o ciclo hidrológico ocorra, Então, essas transformações a gente pode definir através do conceito de fenômeno. Um fenômeno é considerado qualquer transformação observável que ocorra com a matéria, ou seja, qualquer mudança que ocorra com o material e que a gente consiga perceber de alguma forma, ou presenciar a ocorrência desse fenômeno simultaneamente, na hora em que ele ocorre, ou detectar alguma evidência de que esse fenômeno ocorreu. Basicamente, a gente divide os fenômenos entre físicos e químicos. Hoje, por causa do tempo e para a duração do vídeo não ser muito grande, a gente vai falar rapidamente somente sobre os fenômenos físicos. Em uma outra aula, a gente continua falando sobre os fenômenos químicos. Então, os fenômenos físicos, por definição, são aqueles que não causam alterações na composição da matéria. Ou seja, essa matéria, quando ela passa por um fenômeno físico, ela não vai alterar a composição química, a estrutura a composição básica das moléculas que formam aquele material. Então, por exemplo, dobrar um lençol é um exemplo de fenômeno físico, porque quando você dobra um lençol, o lençol em si não deixa de ser um pedaço de tecido, Da mesma forma como as quedas de objetos, Objetos em queda livre. Quando esses objetos caem no chão, eles podem até se partir, mas a matéria que compõe aqueles objetos não muda. Então, ele não deixa de ser, por exemplo, um vaso de vidro que cai no chão, mesmo que esse vidro quebre quando ele cair, aquele pedaço de vidro não vai deixar de ser vidro. Então, isso a gente considera um fenômeno físico, Mas, basicamente, a gente pode definir os fenômenos físicos a partir das mudanças de estado físico, em relação ao estado sólido, ao estado líquido e ao estado gasoso, as mudanças de um estado para o outro. Então, esses são os maiores exemplos de fenômenos físicos que a gente pode trabalhar. Então, para que essas mudanças ocorram, a gente precisa que haja a presença de pelo menos um desses dois fatores ambientais, a temperatura e a pressão. Se houver aumento ou diminuição de temperatura ou aumento e diminuição de pressão atmosférica, provavelmente haverá uma mudança de estado físico naquele material. Então a gente consegue resumir essas mudanças de estado físico através desse esqueminha aqui, em que a gente tem os três estados de agregação, os três estados físicos principais, o sólido, o líquido e o gasoso, e aqui a gente tem as setinhas indicando a definição da mudança de estado físico de um para o outro. Em vermelho, eu coloquei aqui em cima as mudanças de estado físico que ocorrem com o aumento de temperatura ou de pressão.
E aqui em azul eu coloquei as mudanças de estado físico que ocorrem com a diminuição da temperatura ou da pressão atmosférica. Então, do sólido para o líquido a gente tem a fusão, do líquido para o gasoso a gente tem a vaporização, do sólido para o gasoso a gente chama de sublimação. Essas três aqui ocorrem com o aumento da temperatura ou pressão. Aqui embaixo a gente vai ter a mudança do gasoso para o líquido, chamando de condensação, ou liquefação, é a mesma coisa, e do líquido para o sólido a gente chama de solidificação. Só que do gasoso para o sólido a gente também usa o mesmo nome, sublimação. Só que em alguns locais, em alguns livros, em alguns textos, vocês vão encontrar ou sublimação reversa ou ressublimação. É a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente precisa destacar o que ocorre com a vaporização. Então a gente precisa falar que a vaporização ela tem algumas características importantes dependendo da forma como ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso. Dependendo da forma como essa vaporização acontece, ela é classificada de três tipos diferentes, né? O primeiro tipo é a evaporação, que ocorre quando essa mudança do líquido para o gasoso ocorre de maneira lenta, ocorre de maneira natural no ambiente e sem a formação de bolhas. Por exemplo, a evaporação da água dos rios e lagos, a evaporação da água em roupas penduradas no varal, por exemplo. Já a ebulição, ela ocorre de maneira inversa, ela é justamente o oposto da evaporação, porque ela ocorre de maneira rápida, ela ocorre de maneira artificial, ou seja, é o ser humano que provoca isso e ocorre a formação de bolhas. Então, um exemplo disso é a fervura de líquidos numa panela, no fogão, por exemplo. Já a calefação, ela ocorre de maneira quase instantânea, ela vai ocorrer quando você joga um líquido em cima de uma superfície que esteja muito quente, né? Então isso aqui pode ocorrer de maneira natural ou artificial. Um exemplo de ocorrência natural seria a erupção vulcânica de um vulcão que elimina a lava, o magma, né? Diretamente sobre a água, um vulcão no meio do mar, por exemplo, em que a água do mar praticamente de maneira instantânea ela acaba virando vapor. E de artificial, se a gente jogar um líquido numa chapa muito quente, uma chapa de metal, por exemplo, se a gente joga um líquido, a gente consegue observar a calefação. E para a gente poder fechar essa microaula de hoje, a gente tem os conceitos de pontos de fusão e de ebulição, ou seja, o valor de temperatura em que ocorre a fusão e o valor de temperatura em que ocorre a ebulição. Isso quer dizer o quê? O valor da temperatura em que vai ocorrer a passagem do estado sólido para o líquido e o valor de temperatura em que ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso. Então aqui a gente tem três exemplos de materiais diferentes, a água, o cobre e o chumbo, em que aqui em azul eu coloquei os valores dos pontos de fusão de cada um desses materiais e aqui em rosa os valores dos pontos de ebulição de cada um desses três materiais. Então a gente pode falar que o ponto de fusão da água ocorre a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição dessa mesma água ocorre a 100 graus Celsius. Isso significa que quando a água chega a 0 graus, ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido. E quando a água chega numa temperatura de 100 graus, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. A mesma coisa ocorre com o cobre, com o chumbo e com diferentes materiais. Geralmente, materiais metálicos como cobre e chumbo apresentam pontos de fusão de ebulição em valores muito altos, ou seja, para o cobre sair do estado sólido e passar para o estado líquido, ele precisa chegar a uma temperatura de 1085 graus Celsius, isso é muito alto. Já para que ele passe do estado líquido e vá para o estado gasoso, precisa de uma temperatura ainda maior, 2562 graus. Então, a gente vê que o ponto de ebulição, na verdade, ele sempre é maior do que o ponto de fusão. Então, aqui a gente tem um exemplo rápido sobre isso. Imaginem que o ambiente está numa temperatura de 500 graus Celsius, né? Então, como o ponto de fusão da água é 0 graus e o ponto de ebulição dessa água é 100 graus, a gente pode dizer que numa temperatura tão alta quanto essa, a água vai estar no estado gasoso, porque já está numa temperatura muito maior do que
o ponto de fusão dela e também muito maior do que o ponto de ebulição. Então ela vai acabar passando para o estado gasoso, virando vapor. Já o cobre, ele vai permanecer no estado sólido, porque para que ele possa passar do estado sólido para o líquido, a gente precisa de uma temperatura de 1085 graus. E essa temperatura aqui de 500 graus ainda não é quente o suficiente para fazer com que o cobre derreta. Se não é o suficiente para fazer com que o cobre derreta, imagine então fazer com que ele acabe virando gás. Ainda não é quente o suficiente nesse caso, então ela permanece em estado sólido. Já o chumbo, ele vai passar para o estado líquido, porque a 500 graus a gente já está acima do ponto de fusão em que o chumbo passa do sólido para o líquido. Mas não é quente o suficiente para que ocorra a ebulição desse chumbo, então ele permanece no estado líquido, tá bom? Então, para fechar essa aula, a gente revisou rapidamente a primeira parte de transformações dos materiais e num próximo vídeo eu gravo para vocês a parte das transformações químicas, né, dos fenômenos químicos que ocorrem com a matéria, tá bom? Então até a próxima, tchau, tchau!